Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o Meu Pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. A você, peregrino, que chegou aqui no podcast Conversa com Meu Pastor, Deus te abençoe. Essa é uma produção da Web Rádio Nova Criação, direto de Roca Sales, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. O meu nome é Hirata Abe e falo com meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, direto de Goiânia. Você perceberá alguns cortes na nossa conversa, feitos para preservar nomes e situações, mas isso em nada muda a intenção ou a qualidade da mensagem. De onde você estiver ou o que esteja fazendo, te convido a abrir os ouvidos da fé e deixar ser curado na sua fé. Que comece a cura. E aí, como é que você tá? Tô bem aqui, tá começando uma chuvinha boa. Só que essa semana vai fazer muito calor aqui no Vale do Taquari. Merda. Mas e o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos? Parece que o pau lá tá comendo. Sim, porque 2 estados já tiraram a certificação das eleições passadas. E parece que vai... Esse é uma frente. Parece que vai virar um efeito cascata, podendo anular as eleições. Já está tramitando o impeachment do Biden no Congresso. E é por causa disso que os congressistas brasileiros também estão sendo chamados para fazerem testemunho deles lá do que aconteceu nas eleições no Brasil, porque existem evidências de que o Biden, a administração Biden, atuou nas eleições brasileiras para, de alguma forma. Eles sabem qual forma que foi. E tem outros motivos de impeachment lá que estão tramitando, mas um deles é esse. A atuação do Biden em vários países que ele atuou nas eleições. Sim. E é isso que está pegando, pastor. Quer dizer, nada está do jeito que a Globo mostra, que a Fox News mostra, a CNN mostra. Nada está do jeito que eles estão mostrando. Tá tudo em ebulição, tudo em... Nada está, como que fala? Garantido ali. Sim. Sim. Eu tô vendo uma matéria aqui agora e peixe parece que está tendo um problema lá no Congresso também, expondo a situação do nosso judiciário. Também. Essa é outra frente. Eles vão ser chamados para falarem sobre alguns tópicos. Um deles é a intromissão do governo americano nas eleições. A outra é a quebra de acordos multilaterais com... Eu não sei que acordo que é. Eu estava pesquisando, mas eu não consegui descobrir. Mas são acordos que mostram que o Brasil está deixando seu país democrático. Segundo tem fim, todo mundo quer essa tal de Guaraná Mineiro, porque ela é gostosa e ela é considerada uma das mais gostosas do Brasil, né? Então, pega rápido, o pessoal gosta, porque ela é muito boa, velho. Aqui eles teriam a barreira da concorrência regional, que é o Fruc. O Fruc mas aquela Fruc não é gostosa, não. Mineria é melhor, né, pastor? Nossa, mas muito melhor, muitas vezes melhor. O sabor da maneira é um sabor especial, né? Quando você bebe, por exemplo, com um palavra,
uma Guaraná Antártica, que é aquela que tem, eu diria, uma projeção nacional, né? Então, você compara as duas, você vê que a Antártica não é gostosa como a mineira, sabe? A mineira tem mais gás. Sim. Ela tem um pouquinho mais, um pouco mais doce, tanto mais doce. Não. Ela tem alguma coisa que a Guaraná Antártica, ao longo desses anos todos, não conseguiu atingir, né? Então, mas a Guaraná Antártica, eu diria que é a Coca-Cola do Brasil, né? Ah, com certeza. No Japão fazia muito sucesso, sabia? Fazia muito sucesso. Exatamente. Então, é isso aí, deu certo. Agora, que é gostosa do Negro, E lá em BH tem uma outra Guaraná que antigamente se vendia muito aqui no Bretas. Hoje eu acho que parou de vender. É uma marca que é de BH mesmo, Belo Horizonte. E a gente tomava ela sempre geladinha, ela é gostosa também, mas não se compara com mineira, não. Qual o nome? Mineira é de Uberlândia, né? É fabricada em Uberlândia. Então, Uberlândia tem grandes polos, né? Grandes marcas. Tem a Irlanda, tem Souza Cruz, tem Mineiro, né? Tem aquela bola lá, aquela bola azedinha, esqueci o nome dela. Ah, sei. Aquela azedinha que eu gosto. Sei. Azedinha lá. E tem outras marcas importantes a nível de projeção nacional. É por isso que a cidade é muito rica, né? Eu acho que a segunda cidade mais rica do estado de Minas é Uberlândia, né? Vai que alguma empresa dessa esteja ouvindo a gente no podcast agora e queira nos patrocinar, né, pastor? Isso aí. Seguinte, eu acho que o primeiro episódio do podcast Crer para Viver, que o pastor trata da paradoxo da fé, aquilo ali precisa ser ouvido por todo mundo que está querendo caminhar na fé de maneira séria e lúcida, porque ali o pastor apresenta condições para a gente caminhar na fé. E o pastor faz um raio-x do que é a fé. Então, pensando naquilo, eu fico pensando o seguinte: é como se alguém que fosse planejar uma viagem falasse, olha, eu preciso da viagem, eu preciso disso, eu preciso ter capacidade mental e física para aguentar essa viagem desse tanto, assim. E eu fiquei pensando que a fé é alguma coisa nesse sentido, tipo, a fé, ela requer de nós alguns requisitos para a gente ingressar nela, para a gente estar nela, para a gente nos afirmarmos nela. E uma delas, que o pastor uma vez já falou há muito tempo atrás, num desses discipulados que a gente fazia, era a resistência psicológica para caminhar na fé. E o pastor deu até o exemplo uma vez que no Getsemane Jesus encontrou ali discípulos que não tinham essa resistência para caminhar com ele, pelo menos ali naquela hora de grande aflição. Eles tinham baixa resistência psicológica para estar do lado de Jesus, também para caminhar naquilo que Jesus estava propondo do que era ser o Evangelho. E é isso mesmo, pastor? A fé requer de nós essa resistência psicológica? Eu diria que todos nós temos dois tipos de fé. Uma fé natural, né? Aquela fé que a gente nasce com ela, a gente aprende na família, acreditar na vida, acreditar que algum dia nós vamos chegar em algum lugar, acreditar que algum dia a gente vai vingar aquelas crianças que foram compartilhadas, inclusive pelo seu pai, para vocês, e uma vez você me contou, né? Então, são crenças que a gente aprende na família, alguns abandonam e outros seguem viagem, né? Sim. Mas é uma crença natural, a gente acredita que o futuro vai reservar coisas melhores do que o presente. A gente acredita que no futuro a gente vai estar mais preparado para lidar com dramas que na infância e na adolescência foram difíceis para a gente.
Então a gente vai desenvolvendo alguns tipos de fé mas eu não diria que são fés que possam ser apresentadas por uma espécie de origem extraordinária. Essa fé de origem extraordinária. Acho que não. Elas são, eu diria, são parte de um amplo espectro de uma fé compartilhada entre a maior parte dos homens, né? Agora existe aquela fé que é uma fé que aparece. Ela é produto de um trabalho do Espírito de Deus. Sim. Que nasce no Novo Testamento, nasce na circunstância em que o reino é apresentado através da proclamação. Não só o reino, mas o evangelho do reino é apresentado. E a gente aquilo salta ao coração. Sim. Então é um tipo de fé que foi produzido de uma forma extraordinária. Ela não é uma fé ordinária, não é uma fé que praticamente está imiscuída com a nossa própria forma de crescer na vida, a nossa mundanidade, a nossa vida no mundo. Sim. É uma fé que em algum ponto aparece, se torna necessário para a gente não sucumbir, né, frente a algumas experiências de vida que a gente tem. E você passou por várias experiências. Sim. Se você não tivesse fé, provavelmente você teria sucumbido, você teria desistido. Naquele momento da sua depressão. Então houve momentos na sua vida em que acreditar foi fundamental para você não sucumbir diante de futuro, de um presente que caminha sem uma determinação para o futuro. Sim. Sabe? Caminha de olhos fechados, caminhar cego, né? Então, eu acho que essa fé, quando ela é produzida, ela é gerada por Deus, pela presença e ação do Espírito dentro da esfera da nossa mundanidade. Essa fé, ela tende a nos, eu diria, esse conceito de resistência na verdade, é uma consciência que a fé produz. Olha só. De que não existe malefícios e benefícios que possam ser compreendidos como impedimentos, né? Sim. Que podem trazer mordaça para a nossa esperança, podem trazer doença para a nossa esperança, pode criar uma espécie de processo, não um processo de apostasia lento, mas progressivo. Né? Então, quando Deus interfere, quando Deus entra, você sente que você agora não é possuidor, mas você foi ignorado, mas de forma passiva, por uma força especial, por uma força da fé que te faz enxergar o futuro sem medo, te faz enxergar o presente sem medo, te faz enxergar ameaças que estão latentes ou não sobre o seu presente, sobre o seu futuro, que você possa não ter medo também. Né? Sensacional. Eu não diria que isso é uma coisa fácil, não. Mas existe também isso aí, que eu chamo lá na reflexão, um grau de resistência nisso aí. Resistência por quê? Eu lembro daquele episódio do apóstolo Paulo, né? Aquele episódio que ele relata lá em Coríntios, ele fala do espinho da carne. Então, aquela experiência dele foi uma experiência contra a qual ele não pôde lutar, contra a qual ele não teve um sim imediato da providência, né? Ele chegou para a providência e disse: olha, tire esse espinho, e a providência, tudo bem, vou tirar agora. Não. Ele teve que caminhar um tempo com ela, né?
Exatamente. A resposta diz, olha, para um pedido existe o silêncio. Mas no silêncio da providência existe o conforto. A minha graça de basta. Olha só. E o poder se aperfeiçoa, né? Então, aí o poder da fé, né? Ela vai se aperfeiçoar. Porque a nossa fé está aí, só que ela precisa amadurecer, né? A consciência que ela produz precisa amadurecer. E como é que nós amadurecemos a consciência que a fé produz? É através das experiências, Irato. Sim. Experiências nos amadurecem. Amadurece a consciência que a fé produz. Sim, A gente possa confiar mais, porque a gente começa a perceber no início, no meio e no fim de cada experiência de vida, a gente começa a perceber que de fato existe sentido, um sentido para tudo que a gente vive. sim. Nós não estamos vivendo a vida sem sentido. Existe um sentido dado, um sentido teleológico. Quer dizer, nós estamos caminhando para frente. Então, a nossa convicção é de que esse processo, a história, ele não é ele não é auto-monitorado, ele tem uma razão universal na providência, né? Sim. A razão universal é que a forma como ele se trata a providência divina. Tem nela um cálcio, né? Uma força motriz, uma espécie de agente que produz a administração dos movimentos contrários, porque os movimentos contrários são necessários. Olha só. Eles não acontecem por acidente, entende? Então a negatividade e a positividade, enquanto experiências humanas, elas não são acidentais. Sim. Elas fazem parte de um projeto que é escondido pelo silêncio, né, do Deus do Deus invisível. Duas expressões que me fizeram muito bem de forma terapêutica, em que o pastor explica quando vai explicar isso. Lá atrás o pastor falava assim: nós não estamos à deriva, nós não estamos à deriva porque Deus está minuciosamente nos observando e dando sentido à nossa caminhada, mesmo que nós não percebamos, mesmo apesar da dor, mesmo apesar de todas as circunstâncias contrárias, da negatividade da vida. Nós não estamos à deriva, porque a fé, ela dá um sentido teleológico, como o pastor está dizendo. Por isso que ontem eu estava pensando nisso, enquanto eu orava, eu comecei a ter dificuldade de fazer oração. Por exemplo, época de eleição, eu comecei a não ver sentido de orar. Tipo assim, eu vou orar e vou explicar a Deus por que o PT não pode ganhar. Por que essa eleição tem que ser do Bolsonaro. Por que essa eleição tem que ser do Trump. Eu fiz isso aí e eu orei pelo Trump, deu Biden. Eu orei pelo Bolsonaro, deu PT. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, não sei. O problema é o seguinte, é que a história, o processo da história, não começou a sua rota hoje ou a partir da vitória do PT nas eleições. Não. Então, o movimento já é um movimento que é auto-organizado, autocoeso. E essa engrenagem já foi acionada desde os primórdios dos tempos. Afinal de contas, quem é o senhor da história, né, pastor? Então, o espaço para a gente, não há um espaço de elasticidade por esse movimento que já foi iniciado desde os primórdios do tempo. Não há espaço. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso é confiar. E o nosso grande problema hoje é porque o problema da nossa geração não é um problema de indivíduos, de pequenos grupos não.
é um problema estrutural, de um psiquismo coletivo, de um psiquismo que é arquetípico desse mundo que nós chamamos de mundo globalizado. O que é esse problema? É confiança. A nossa grande doença, a doença mortal dos tempos de hoje não é o desespero do que é a confiança, é o problema da confiança. Confiar hoje, né, que a história aparentemente caótica ela mesmo sendo caótica, ela reserva para si um grau de inteligência interna que produz, diria, movimentos, né? São movimentos de uma inteligência e de uma perspicácia que a gente só entende quando os fatos e as linguagens Descortinados vão sendo permitidas de leitura. A gente vai entendendo que Deus está presente no fato A, no fato B, no Sim, com certeza. Vai fazendo a leitura. Essa é uma leitura, não é uma leitura teórica e nem uma leitura teológica, né? É uma leitura de experiência, uma leitura que a gente vê que quando a gente confia, a gente se sofre menos os reveses da experiência humana. Sim, e a outra. Porque eles produzem um impacto menos doloroso, sim, na consciência da gente. E a outra expressão terapêutica que o pastor ensina é naquela pregação que o pastor falou sobre o enchente aqui em Roca Salles. O pastor falou assim, falei, meu Deus, que incrível isso. O pastor falou assim, porque Deus não, a providência não, os movimentos de, como é que fala? Os movimentos de redenção da providência nunca são somente positivos. Eles também têm o lado negativo deles. Então, se Deus é o Senhor da história e Ele está direcionando a história por um fim, então a gente precisa ter essa resistência psicológica para suportar os dois lados da moeda, né, pastor? Essa resistência psicológica, o nome dela é confiança. É confiança. Saber é a confiança da fé. Saber que o movimento é um movimento bipolar. É um movimento, não, eu não precisaria nem usar a expressão bipolar, mas é um movimento polarizante. Sim. É um movimento que corta pelos dois lados. Por isso que alguém na teologia disse que polaridade de ser. A providência é a polaridade de ser. Por quê? Porque ela é criatividade diretiva, veja bem o termo. Criatividade diz respeito à capacidade de criar coisas, né? Diretiva, em situações onde o contraste aparece de forma perplexante. Então, a fé, a providência faz movimentos em circunstâncias extremas e perplexidade. Ela cria coisas novas, ela constrói coisas novas. Então, ela constrói por quê? Porque ela é criativa. Poder criativo de Deus. Diretiva no sentido de que os movimentos contraditórios não tira do movimento da providência o olhar para o seu destino. Um movimento que é está inexoravelmente imanentizado numa perspectiva que nada vai conseguir alterar. Amém. Uma perspectiva, uma caminhada, né? Numa rota que não existe nenhum movimento que seja feita no céu, na terra ou debaixo da terra vai conseguir alterar. Nada. Pastor, isso é totalmente terapêutico, saber disso. É isso aí. Então, essa é a confiança, né? Você lembra daquele filme do Schwarzenegger, né? Qual? Quanto mais a coisa piorava, aí ia perguntando os caras, os últimos dias do Schwarzenegger. Ah, tá. Aí os caras iam assim, não, vamos morrer, não tá tudo se ferrando, tá, o trem vai estar quebrando. E ia chorando, quase lá pro papo, assim, a gente corre.
Aí o Papa diz, vamos confiar no Senhor. Não, mas não dá para confiar em Deus agora, vai não. Agora que Nem Deus, nem Deus. agora o cara tá ali, ó, tá dentro da igreja, vai quebrar, vai destruir tudo. Ele já conseguiu contaminar milhares de pessoas, acabou para nós. E aí o padre fala assim, vamos confiar em Deus, o Papa, né? Confiou. Então, veja bem, é numa circunstância como essa, de extrema perplexidade, da cruz do Calvário, quando Jesus está com os braços pregados da cruz, quer dizer, um momento de ausência, de ignomia, ele olha para os seus que haviam rejeitado, e é um momento de vergonha, Sim. ele olha e entrega. Primeiro vem o ato de perplexidade, porque expuseste a ignomia. Depois vem o ato de confiança. Em tuas mãos entrego a minha vida, a minha alma, o meu espírito. Então, essa coisa é difícil. Você, diante de uma evidência tão nocauteante, é difícil você falar assim, olha, eu não preciso falar, no coração confiar que tudo está sendo conduzido. O problema é que às vezes nós não acreditamos nisso, sobretudo na prática, quando a gente está dançando na panela quente, a gente tem dificuldade de acreditar que Deus tem competência, de fato, para dirigir, para conduzir isso até o seu tempo. Você lembra do Bolsonaro no finalzinho de dezembro, quando ele deu uma entrevista, ele falando para ele sobre, e agora, como é que a gente faz, né? Parece que não tinha mais nada para ser feito. Ele diz, eu espero que Deus saiba o que ele fez, saiba o que ele fez dando esse país para a mão do PT. Sim, não, e é isso aí que vai acontecer, não tenho dúvida. Quer dizer, exatamente, mas ele falou em tom cético na época, e gerou uma polêmica no meio evangélico. Ah, é? Então gerou uma polêmica porque todo mundo pensou, mas o Bolsonaro era um cara de fé, só quando estava por cima daquela assim. E quando ele está em situação favorável, ele questiona, ele não mostra a confiança dele. Foi esses comentários que começaram a aparecer, né? Quer dizer, o problema é o seguinte, quando a gente está afogando, o que a gente faz? Que oração a gente faz? Ou a gente desiste da oração e desiste da vida e espera a morte chegar. Ou então a gente dá um alento. Eu amo dando exemplo na carreira. Eu tenho muito para fazer, então o senhor me tira dessa situação. Eu não sei como, mas o senhor me tira dessa situação. A gente pensa que a gente muda a situação com a oração. Mas então, de uma forma, eu só posso entender que a oração já estava implicada dentro dos componentes estruturantes do processo. Sim. Guiado pela providência. Sim. Então, não houve uma alteração, porque ele já estava lá. Eles eram um componente estruturante do processo. A minha oração, a minha petição, o sentido da minha petição, já era um componente estruturante do processo. Então, não há novidade. Não fui eu que alterei as coisas. Não foi o meu pedido que eu tenho. Ele orou e as coisas mudaram. Não. Mas isso é uma percepção muito nova, assim, para mim, porque a gente aprende que a oração, ela, como é que é? Ela move o braço de Deus. Pois é, Ira, você viu lá na época, naquele episódio bíblico lá da ressurreição do Lázaro, as irmãs acusam Jesus, mas o senhor atrasou. Agora não tem mais o que fazer. Sim. Agora o fato se mostra uma rigidez tão dura, tão inexorável, que não há mais nada, não há o que fazer, não há como mudar o cenário. E Jesus diz, vou orar para mudar o cenário. Ele não fala isso. Ele fala assim, me leva lá na tumba. E chega na tumba, ele não faz
uma pirotecnia. Ele eleva os olhos, mas antes disso, um pouquinho antes disso, ele olha para Maria, vê o sofrimento da Maria, o choro das irmãs geladas e chora com elas. Ele não chora pela morte de Lázaro, porque se ele chorasse pela morte de Lázaro, Jesus seria mitofóbico. Entendi. Porque ele foi lá ele sabia do que ia acontecer. Ele não foi lá para orar para as coisas mudarem, ele chega lá e glorifica a Deus. Porque ele já sabia o que ia acontecer. Você entende? Mas a oração dele foi necessária. Era um componente estruturante do processo. Ia acontecer. Aí a gente fala assim, mas e como é que a gente sabe? A gente já orar, vai acontecer do mesmo jeito. Não. Nós não temos essa garantia. A providência é um movimento que se processa na história de forma silenciosa. Ela não está comunicando com a gente o tempo todo o que a gente precisa e o que a gente não precisa fazer. Então, na dúvida, faça. Ou seja, o orar sem cessar é isso, né, pastor? O orar. E outra coisa, Jesus diz, olha, vocês vão ter que orar. Vocês vão ter que orar. Então, a oração não faz parte desse nosso caminhar. A oração é a expressão da fé. Se você não ora é porque você não tem fé. E o fato ali para o ser humano, o fato Lázaro morto, para o ser humano que estava ali, representa o quê? Fato que não pode ser alterado. Pastor, até eu que conheço o pastor desde 2005, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Pois é, tem muita coisa que nós estamos guardados. Porque isso é novo, isso é totalmente novo para mim. Isso me gera... Isso, quer dizer, se a fé... porque existe a diferença, o pastor já ensinou, a diferença entre confiança e fé. O que está acontecendo comigo agora é uma melhora da minha confiança. Sim. É esse o sentido. Ouvindo isso, O sentido é confiar. Confiar, quer dizer, o que você chama de resistência é a confiança da fé que aumenta. E aí você fala assim, uau, olha disso dando, vai matar todo mundo. Você fala assim, bem, eu não sei se vai matar todo mundo. Eu vou fechar o olho aqui e esperar a porrada. Se eu sobreviver, é porque tinha uma razão para minha vida. Dentro de um carro que está na iminência de bater, como é que é a reação de uma criança e como é que é a reação de um adulto? Pois é, a criança não vê o catastrofismo que o adulto vê, né? Não. Então, ela não vê o fim, a iminência do fim chegando, né? Se concretizando. Então, essa coisa da confiança, veja bem, ela é tão séria, como nós temos, daquele que eu escrevi, sustentabilidade da vida humana no mundo sem fé. Sensacional. Teste da confiança, que é uma variável estruturante da nossa cultura contemporânea. Aí você não confia no STF, você não confia no Exército, você não confia em nada e passa também não confia em Deus. Por tabela. Você não confia mais em Deus, você desconfia em tudo. Um ceticismo radical. E nós estamos vivendo esse momento agora. Por isso que as pessoas estão desencantadas com o discurso religioso. Por quê? Não é porque a religião virou coisa de mercantilismo. Não é nada disso, não. Então, porque elas não entendem isso que eu estou te falando aqui. Né? Então o pastor diria que essa é a dinâmica da arquitetura da desconfiança. A desconfiança se constrói assim. Eu acho que essa é a psicologia da desconfiança ou do ceticismo radical. O ceticismo radical ele é diferente do cartesiano. Né? O ceticismo cartesiano ele tem a verdade como um objeto ser encontrado como destino de um percurso percorrido, de um destino percorrido, né? Ou de um percurso percorrido. Então, no final, a evolução, a filosofia cartesiana diz: você não vai ser surpreendido pelo negativo, mas o que você questionou, que você duvidou em termos de existência,
Isso. vai aparecer como verdade inquestionável. Mas o ceticismo não é esse o que está presente hoje. É um ceticismo seguinte, é um ceticismo que beira ao gnosticismo. Não adianta você empreender um conhecimento, uma teoria que tenta explicar isso ou aquilo, e no fundo você não vai entender porra nenhuma, e você vai perder cada vez mais a confiança de que Deus se move em direção à humanidade, né? Aqueles luteranos que moram aqui em Goiânia. Então, e é essa miséria que eles estão vivendo agora. Quer dizer, uma fé que não modifica nada, uma fé que não. Aquela fé que eles têm, cara, eu falo assim, esse tipo de fé que vocês têm, eu quero que vocês vão para o inferno com elas. Sim. É o tipo de fé que mata todas as fés positivas que existem no mundo. É uma fé que está aí para contaminar, para matar as outras fés. Você entende? Sim. Então, eu lembro que é uma frase, quer dizer, são frases contraditórias do Einstein. Deus não joga com dados. Então ele está dizendo o seguinte: olha, acredita que nada é casual. Nada é casual. Então, é uma espécie de seguinte: olha, confie. É um chamado para confiança. Mas justo Einstein falando isso, né? Aí que está a contradição. Porque essa alma cósmica, ela não tem poder de interferir. Ela não interage com a humanidade. Então, ficam duas crenças que parecem ser contraditórias, né, Rina? Sim. Parecem ser contraditórias, quer dizer, o Einstein está se contradizendo e não está percebendo, né? Sim. Mas eu diria o seguinte: a grande crise, eu diria, o grande problema do nosso tempo é o problema da desconfiança. E um problema derivado do problema da desconfiança é que quando o cara fica desconfiado de tudo, de todos, e passa a não acreditar mais em nada, ele perde a sobriedade também. Sim. E aí, para ele desenvolver uma doença mental, uma psicopatologia séria, uma desconexão, um surto psicótico, é daqui para ali. Caramba. Você entende? No momento de alto estresse, do desespero, você desconecta. E é uma forma até de se proteger. É a forma que Deus deu, é o recurso que Deus deu à criação, se proteger. Desconexão, né? O ser humano morre quando ele cai de avião, ele morre antes do avião só cair com o chão. Quer dizer, então, é protetivo, existe um componente protetivo, como dispositivo biopsicológico está presente na gente, e que funciona para evitar um grau de, eu diria, de experiência com a dor que seja altamente estressante, Sim. exaustivamente estressante. Sim. Existe limite para a nossa experiência de partos. Existe limite. E o Paulo diz que Deus não permitiu que a gente seja tentado além das nossas possibilidades. Então, existe limite, né? Lá na história de Jó, lá, existe limite, olha, você vai até aqui, mas não passa não. Então, a providência está aí dirigida. A gente não está do lado de Deus para saber como é que ele está dirigindo a história. Você entende? Qual é o que ele está planejando hoje, amanhã, ou desde sempre? Mas que para a gente está, esse planejamento de Deus, ele está dentro da. Ele está na eternidade, ele é eterno. Mas a gente está numa realidade que é o oposto da eternidade. Aqui a gente sente um movimento. E a possibilidade de sentir o movimento pode gerar tanto a dor quanto o prazer. Uhum. Se a gente colocou a panela quente no pulso da gente segura, lembra daquela experiência do Kung Fu? Sim. Kung Fu Panda. Exatamente. Então, dói. E quando dói, aí um segundo se torna uma eternidade. Sim. Né? Mas quando é prazer, você está fazendo uma coisa que está te dando muito prazer, você, puxa, desse tempo não podia passar. Você está comendo uma coxinha gostosa com a Coca-Cola geladinha. Aí você fala assim, meu Deus do céu, isso é tão gostoso,
poderia se transformar no tempo eterno, ou no instante eterno, sabe? E da mesma maneira como a falta de confiança nos adoece, a confiança robusta, fortificada, ela no processo, ela nos cura, né, pastor? Porque a gente consegue lidar com a dor e com os problemas da vida. Porque eu lembro quando eu entrei na comunidade, conheci o pastor falava muito sobre a nossa baixa resistência em relação à dor, porque essa sociedade, ela tem um movimento contrário à resistência da dor. O pastor dava... sociedade que provê o remédio contra a dor, né? Sim, o pastor falava sobre patofobia. Exatamente, patofobia. Exatamente, boa memória. E eu achava incrível isso, porque falava, nossa, isso é um requisito que a fé cristã nos requer, que é porque se Jesus sofreu, isso é o modelo, isso é... Por que as pessoas enchem a igreja, na verdade, na busca do não sentir dor? É isso aí. Essa é uma tendência da civilização moderna, né? E a civilização moderna, quanto mais ela se deixa caminhar em direção a eu diria, a esse movimento macro cultural que é o hedonismo, né? O hedonismo é uma experiência que foi revitalizada a partir do século XIX e XX pela crítica que o Freud faz à civilização, né? Então, o Freud falou assim, olha, eu vou fazer crítica à civilização para tentar abrir um espaço maior para o prazer se movimentar e fechar as portas e prender, dificultar ou inviabilizar as possibilidades de expansão para a experiência do pathos. Quer dizer, quanto mais se deseja o prazer, mais se quer evitar a dor. Né? Esse é o movimento característico do homem da modernidade. Quer dizer, por quê? Porque a dor é uma experiência que tem um potencial psicopatológico nela. Você entende? Eu lembro quando eu assisti Shaolin, há muitos anos atrás, eu assisti Shaolin, eu fiquei encantado, eu gostava de ver esses filmes. Shaolin era com Bruce Lee, não? Não sei se era com o Bruce Lee, eu acho que não era com o Bruce Lee, não. É um cara que lutava bem pra caramba. Eu ficava impressionado com a luta, como ele era bom de luta. Bem, lá na infância, obviamente. Na adolescência eu já ficava impressionado. Talvez hoje não, né? Mas o problema é que colocaram ele dentro de uma grade, como se colocou um animal. Sim. E começaram a passar ferro na grade, assim, blá, 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 fazendo barulho. Sim. Aí gerou a experiência de pathos. Uma semana ele ficou doido. Com uma semana ele se desconectou da realidade. Você entende? Ele teve um susto. Veja bem, esse é o problema que a experiência do pathos infelizmente produz. E por isso que nós estamos protegidos pela providência para que a força do pathos, a experiência de um pathos não nos desconecte dessa forma, né? Que eu estou dizendo agora. Sim. Quer dizer, a sobriedade é o indicativo de que você está firme, existente, mesmo diante de uma experiência de sofrimento relativo. Sim. Nós temos uma experiência de sofrimento relativo, nunca de sofrimento absoluto. A gente não suportaria. Esse sofrimento, no sentido mais exaustivo, só Jesus experimentou. Então a gente pode... E ele não ficou doido, ele não se enlouqueceu, ele não surtou. Ele foi até o fim e pôs um ponto final, ele está consumado. Sim. Então a gente pode olhar para a nossa experiência de sofrimento, seja ela qual for, e saber que em algum momento a providência vai dar fim nisso, porque ele vai dar a medida certa para cada um de nós. Isso é a minha confiança na Hira.
você sabe que não depende de quem quer nem de quem corre. Olha só. Mas depende de Deus, né? Então, o nosso movimento, ele é sinérgico, mas ele não é determinante. O movimento de Deus é que determina. Esse é o conceito, é o movimento que está seguro no conceito de soberania de Deus. Você entende? Sim. O Lutero diz, Deus está calado, mas isso não significa que ele não está trabalhando. Ele, Está em silêncio. a providência não, Escondido. providência não tem fome nenhuma de holofote, né, pastor? Não. Ele está trabalhando nos bastidores, sempre. 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 Enquanto a luz vem para nós, ele trabalha na sombra. Impressionante. Ele não é visto. Né? E quando ele passa, ele não deixa os rastros, os indícios da presença. Impressionante. E aí fica o mistério, né? Como dizia o Isaías, verdadeiramente, tu és o Deus misterioso, né? Não, e o problema é que, assim, no sentido que, em termos humanos, o tempo corrói as nossas forças e tudo mais, e parece que a providência usa disso para que ela não seja percebida, porque quanto mais o tempo passa e as coisas não... a gente não vai vendo um nó sendo desatado, um problema sendo curado, a gente tem a impressão de que a providência está fora, e a providência nos abandonou. Quantas vezes eu já falei para o pastor que eu me sentia abandonado pela providência? Mas não, era exatamente isso que o pastor está dizendo. É isso aí, eu lembro da época. Eu queria te transmitir isso, mas sabia que naquele momento, se eu te transmitisse isso que eu te falei hoje, Sim. iria produzir o defeito. Raiva, Raiva, revolta. revolta. Aí eu tinha que ficar calado. Falei, gata, vai passar. E vai passar, né? E eu te peguei nas situações mais críticas, né? Sim. Em relação, eu diria, ao horizonte em que você tinha, para quem naquele momento era portador de uma fé desconfiada. Sim, uma fé adoecida. Uma operação de Deus a seu favor, né? Sim. Na verdade, naquele momento, Deus estava mais como seu inimigo do que como seu amigo, né? Com certeza. É isso aí. Mas é isso aí. É um tema complexo, né? Esse é um tema difícil. Sim. E quem não tem medo de Deus não tem condição de escutar, não. Quem foi atrás de Deus para ter essa falsa segurança de que Deus vai poupá-lo de todas as formas de sofrimento da vida, não consegue escutar essa reflexão. Sim. Fecha o ouvido, fala que esse pastor não é de Deus, não, é porque meu pastor ensina outra coisa, porque Deus é o dono do ouro e da prata, Deus, né? É o dono da prata, quer dizer, se é o dono do ouro e da prata, significa aí, ó, ele quer evitar toda forma de sofrimento da sua vida. Essa afirmação que se faz quando se diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Sim. É uma forma protetiva, né? De falar assim, não estou sofrendo no lugar não. Sim. Essa foi a interpretação que aquele americano famoso, que um loiro lá, na teologia da prosperidade do Evangelho com São Paulo. Kenneth Reagan, né? Kenneth Reagan. Esse cara fez tanto mal. Esse cara fez muito mal para a igreja mesmo. Sim, foi o primeiro a fazer a interpretação de Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a gente não precisa sofrer mais não, irmão. Que isso? Olha, todo sofrimento já foi assumido por Cristo, já foi vivido por Cristo. Agora, para nós não existe mais nenhum. Está sofrendo de bobeira, por ignorância. Então, hoje você tem que tomar posse da palavra da promessa. Então, vem aqui todo aquele discurso, que é um discurso falso. É falso, pastor. É completamente falso. E só hoje, depois de tantas experiências que a igreja teve aqui e lá, na América do Norte, só hoje que a gente sabe que esses caras trapacearam. Trapacearam, essa é a palavra. Foi ele que também trouxe a coisa da maldição hereditária, não? Não, né? Esse aí eu acho que foi o outro.
Ah, foi outro, né? É que eu confundo. Um outro autor, mas eu não estou lembrado de que autor era, não. Mas eu sei de autores que reproduziram, né? Sim. Aqui no Brasil, aquele cara aqui, lá da Batista, não sei do que lá, de BH, Ah, sei, é o. o César, o Robson da Vaga aqui, né? De Brasília, né? Juntamente com o Cirilo de Mato Grosso, César de Goiânia, esses caras todos aí, né? Que fizeram parte do grande movimento. Terra Nova, É, Manaus. Manaus, é. Mas o Terra Nova de Manaus, nessa época, era um cara sem expressão, né? Sim. Na década de 80, os grandes, quer dizer, esse país, grande, grande homem, grande vulto religioso desse movimento se chamava Robson Rodovalho. Esse foi o cara. Esse cara ele mexeu com os quatro cantos desse país aqui. Ele abalou com os quatro cantos. Aqueles eventos que ele fazia em julho, Não. em janeiro, em Brasília, Nilson Nelson. fala aqui, Nelson Nelson. Aí ele fez um livro, Crise de CNT. Nesse livro ele faz uma avaliação disso aí, né? Uma avaliação da Igreja Evangélica Brasileira também, né? Mas enfim, lá no início, esse movimento foi uma novidade, porque a gente tinha uma mensagem muito desalentadora da vida, do futuro, a partir do que a gente escutava das igrejas tradicionais. Sim. A igreja tradicional, por isso que a igreja tradicional não existia. Era uma mensagem cemitério, aquela que eles tinham até hoje, né? Antes mais um pouquinho, hoje um pouco menos, mas até hoje é uma pregação eu diria, de velório, né? Que esses tradicionais têm. Sim. Sim. Influenciado por esses grandes autores, né? Watchman Nee, Oyu Shu, Kenneth Reagan e tantos outros, né? Osborne e outros aí. E os caras trouxeram uma revolução, né? Uma mensagem completamente nova, né? Já no finalzinho da década de 70, a década de 80. E os caras explodiram bem aqui em Goiânia, foi em 87. Em 88 eles estavam lançando aqui o primeiro LP. Sim, Adoração. Da Adoração do Coenonia, ali no teatro, né? De Teatro Goiânia. Goiânia. Então, esses caras, eles mudaram. A música dele, as canções dele, foi pro Brasil inteiro, para outras partes do mundo. Então, assim, eu participei, eu estava nele, lá no início, eu era presbiteriano, mas eu estava ali, eu estava prestando atenção no que estava acontecendo. Eu era da Maranata, né? Quando fui um pastor desse movimento, pregar lá da Maranata. Aí chamou a atenção do pastor. Aí eu falei assim, opa, foi lá que eu escutei pela primeira vez de um púlpito que você precisa ordenar, chamar o diabo e ordenar que ele te devolva tudo que ele te tomou ao longo da vida. Tudo que ele te roubou. Aí eu falei assim, uai, o que é isso? Pastor, eu vou te falar uma coisa, pastor, eu sempre ouvi isso, da primeira vez que eu vi isso para mim sempre me soou muito estranho. Muito estranho. Até parece que o diabo ia querer fazer isso. Ela assim, não, eu vou te ordenar, você vai, viu, meu filho? Se o cachorrinho, você tem que obedecer. Né? Então, mas eu escutei isso e fiquei, e daí para frente, esse discurso se tornou um discurso cada vez mais forte no presente dos púlpitos, né? E aí foi aumentando. O apelo dessa outra vertente era muito maior, né, pastor? Sim. É o seguinte, você está com a vida complicada, Sim. de vista financeiro, seu casamento. É o seguinte, essa teologia de confissão positiva, ela não é uma teologia da fé, é uma teologia do otimismo.
Do quê? Do otimismo antropológico, né? Sim, sim. O otimismo antropológico, na sua mais, eu diria, a sua mais expressão mais radical, né? É o Então, céu na terra, Exatamente. planificando todos os caminhos com buracos e tudo mais. Essa expressão que ela Terra ela foi feita, ela foi uma expressão que apareceu né, no Popper, né? No Karl Popper, naquele chamado Os Inimigos, né? Os Inimigos da Sociedade Aberta. Na verdade, o título do livro é Sociedade Aberta e Seus Inimigos. São 2 volumes. Karl Popper. E aí, num deles, ele faz esse comentário. A tentativa de trazer o céu para a Terra e era o médico produzir o inferno nela. Ali ele estava fazendo uma crítica ao marxismo, né? Porque a sociedade sem classe, o comunismo, não é isso aí, é o céu na Terra. Ele ali estava criticando o marxismo, né? O mundo que conseguiu chegar ao seu ápice, à sua plenitude histórica e conseguiu chegar à perfeição. Sim. A sociedade da sociedade sem classe é o retrato perfeito de uma humanidade que chega à plenitude. Sim. É a utopia comunista, né? E aí isso é o céu na Terra. Aí o povo fazendo análise, né, de tudo que está implicado nesse processo de construção dessa sociedade futuro, vocês vão construir isso, mas muito sangue vai ser derramado. Nós vamos ter que perder liberdade, vamos ter que perder muita coisa para construir essa merda que vocês chamam de sociedade perfeita, esse comunismo, essa sociedade sem classe. Sim. Esse céu na Terra, né? Meu Deus. Ouça a web rádio Nova Criação, que ainda se encontra em fase experimental. Essa web rádio nasce com a intenção de divulgar a fé cristã de maneira inédita no Brasil. Por hora estamos com uma programação piloto, feita de músicas cristãs, românticas, pop internacional, sertanejo raiz para quem gosta, jazz e reflexões com o pastor e doutor Anderson Clayton Pires. Confira toda a nossa programação no site webradio.webradios.net e acesse nosso canal no YouTube, Nova Criação Reflexões, para ter sob demanda as reflexões do pastor Anderson. O nosso podcast Conversa com Meu Pastor você encontra por hora somente no Spotify. Em breve anunciaremos em outras plataformas. Essa é a Web Rádio Nova Criação. Sintonize-nos agora e sempre. Ouça agora mais um corte do podcast Crer para Viver com meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires. Procure e siga podcast Crer para Viver no YouTube, Deezer e Spotify. A depressão é uma forma de medo da mobilidade. Por isso que o depressivo ele fica parado, quieto, isolado de tudo e de todos. Que ele desenvolveu um medo da mobilidade. Ele não acredita que com a mobilidade poderá haver transformação da sua própria circunstância de vida, ou a circunstância que ele está vivendo. Fato é que se a gente partisse de uma outra crença, que todas as coisas são potencialmente modificáveis, que a árvore que nasce torta não está destinada a ser torta até o fim, se a gente acreditasse nisso, portanto, todos os fatos são potencialmente modificáveis, isso deve produzir na fé um despertamento para a mobilidade. Em vez da quietude, do isolamento, estou falando para você que está com depressão. Quem sabe dá o primeiro passo em direção à cura.